Já voltamos, sem pausa, para você continuar compreendendo aqui no ritmo, no flow, né, do direito eleitoral. Veja só, não tem como falar em direito eleitoral, tá? Para disciplinar todo o processo eleitoral, sem a gente começar com o assento constitucional, sem falarmos necessariamente de direitos políticos, tá? Então, todo o pressuposto para você falar em direito eleitoral é falar de direitos políticos, tudo bem? Então vem aqui comigo na tela, para a gente já colocar aqui a nossa segunda, né? A primeira nota introdutória foi essa, relacionada ao conceito de direito eleitoral, tá? E agora a gente vai lá, então, falar a respeito de direitos políticos, tá? A compreensão do que vem a ser direitos políticos, tá? Bom, eu vou tratar aqui dos direitos políticos a partir, obviamente, das disposições constitucionais sobre o tema. Disposições constitucionais. Tá? Primeiro de tudo, quando a gente fala de direitos políticos, eu preciso que você entenda que direitos políticos é gênero. Tá? Direitos políticos é gênero. E a primeira informação importante que a gente precisa ter é que os direitos políticos, eles decorrem do regime democrático de governo, tá? Ou regime político, se você assim preferir, e do princípio fundamental da cidadania. Vamos entender esses dois negócios aqui, tá? Quando a gente fala de direitos políticos, a gente está falando, vou colocar aqui embaixo para você, tá? Quando a gente fala de direitos políticos, a gente está falando de um conjunto de direitos fundamentais. Relacionados à participação do indivíduo na tomada de decisões políticas do Estado. Tá. Vamos entender essas duas observações aqui, vai ficar bem claro para você, tá? Primeiro de tudo, se você já estudou direito constitucional, isso aqui vai ficar bem fácil de você entender, tá? Mas vamos lá. Primeiro o que eu quero destacar é o seguinte: os direitos políticos, eles são uma espécie de direitos fundamentais, tá? Então, quando a gente abre a Constituição Federal, a gente observa o seguinte: tem lá o título 1 da Constituição, né? O título 1 da Constituição, que trata dos chamados princípios fundamentais. Beleza. Aí, quando a gente abre o título 2, vai ter lá assim, ó, título 2. Tá? O título 1 vai do artigo 1º ao 4º da Constituição. Preciso que você entenda isso topograficamente para você situar melhor na compreensão do que eu vou falar aqui, tá? E a gente tem o título 2, que são dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Né? Que vão lá dos artigos 5º a 17, 5º a 17 da Constituição, tá? Então tá lá. Aí veja só, quando a gente vê os direitos fundamentais, a gente percebe que tem lá, ó, direitos individuais, direitos e deveres individuais e coletivos, tá lá no artigo 5º da Constituição. Aí você pega direitos sociais,
Tá lá no artigo 6º. Artigo 6º até o artigo 11. Beleza. Você tem os direitos da nacionalidade, que estão lá no artigo 12 e 13. Artigo 12 e 13 da Constituição. E aí, chegamos no que interessa pra gente, que são os direitos políticos, tá? Que estão lá do artigo 14 ao 16 da Constituição Federal. Temos ainda os partidos políticos, que estão no artigo 17, tá? Pois bem, então, tá aí a questão dos direitos fundamentais, tá? Direitos fundamentais. Beleza. Dentre os muitos direitos fundamentais que nós temos um destacado aqui, que são os direitos políticos. Então, olha o que eu disse. Os direitos políticos, eles são, a natureza jurídica deles é de direitos fundamentais, mas não são direitos fundamentais que garantem a tua vida, a tua integridade física, né? Que querem garantir qualquer coisa. Não, são direitos fundamentais, são direitos básicos inerentes ao ser humano, mas que têm por objetivo, né, garantir que o indivíduo tenha participação na tomada de decisões da vida política do Estado. Né? Então, é um direito fundamental bem específico. Né? Agora, esse direito fundamental, denominado direito político, ele decorre daquilo que nós chamamos de regime democrático de governo. O que é o regime democrático de governo? Basicamente o seguinte, o regime democrático é aquele que garante que a titularidade do poder político, a titularidade do poder político é do povo. Então, o povo é o titular do poder político. O povo é aquele que detém a titularidade do poder político. Ele até permite que pessoas exerçam esse poder político, representantes desse povo exerçam esse poder político, mas o poder político é do povo. Não é do presidente, não é do governante, não é do deputado, do senador, e sim do povo, que o elege para exercer aquela atividade. Mas o poder é do povo. Né? É isso que nós dizemos. E mais do que isso, decorre do princípio da cidadania. A cidadania é exatamente o fundamento constitucional, né, fundamento do Estado brasileiro, que garante aos indivíduos a possibilidade de fruição dos direitos políticos. Né? Então está intimamente ligado aos direitos políticos. É o direito da pessoa participar. Né? É o direito à participação política, em sentido estrito. Cidadania é isso. Né? É o direito à participação política. E isso nós encontramos no artigo 1º da Constituição Federal. Olha o que diz a Constituição no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Olha lá, ó, Estado democrático. É o regime político, é o regime de governo adotado pela Constituição. E tem como fundamentos a cidadania. Além disso, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então vejam que quando a gente fala de direitos políticos, esses direitos políticos eles decorrem dessas premissas constitucionais básicas. Seja do fundamento, princípio fundamental da cidadania, que garante a participação do indivíduo na tomada de decisões políticas, seja do regime democrático, que impõe que o titular do poder político é o povo, é o cidadão. Beleza? Tranquilo? Então a gente diz que os direitos políticos, eles são decorrentes dessas duas premissas. Fundamento teórico, né? Isso aqui eu tô já te dando um fundamento teórico para você, numa eventual questão discursiva, né? Imagina, você chega lá e dá seu show, né? Você tem que emocionar o examinador. Então imagina que o examinador coloca lá numa questão discursiva o seguinte: discorra a respeito dos direitos políticos a partir dos seus fundamentos constitucionais, por exemplo. Né? Aí você, né, em 30 linhas, sei lá, você vai e arrebenta, né? Arrebenta a boca do balão. Tá bom? Então os direitos políticos, eles garantem justamente são as regras, né, um conjunto de regras que vai disciplinar como que você vai, como cidadão do Estado, tomar parte nas tomadas de decisão política nacional. Né? Essa que é a grande ideia. Agora, os direitos políticos, eles podem ser estruturados da seguinte forma, tá? Os direitos políticos, para a gente poder
entrar nesse tema com mais força no próximo bloco, tá? Então, vamos lá entender essas visões gerais para a gente entrar com mais detalhes, porque eu vou entrar com força na Constituição Federal, estabelecendo as regras sobre a capacidade eleitoral ativa, a capacidade eleitoral passiva e por aí vai, né? Mas para isso eu preciso que a gente tenha aqui um contexto, um pano de fundo, tá? Então vamos lá. Direitos políticos. Os direitos políticos, eles se dividem da seguinte forma, tá? Isso aqui é linha doutrinária. Linha doutrinária, tá? A gente diz assim, ó. Existem os chamados direitos políticos positivos. Direitos políticos positivos. Direitos políticos negativos. Ou restritivos. Tá? Direitos políticos positivos, direitos políticos negativos ou restritivos. Beleza. Estes, por sua vez, se desmembram. E aqui é mais uma vez a apresentação de uma visão panorâmica do tema. Tá? Eu sempre gosto de vir do mais amplo para o mais restrito para facilitar a tua compreensão. Então, bora. Os direitos políticos positivos, estudar os direitos políticos positivos, é estudar um conjunto de regras relacionados à capacidade eleitoral ativa. Ou seja, a capacidade de votar. Por outro lado, nós estudamos também nos direitos políticos positivos a chamada capacidade eleitoral passiva, que está relacionada à capacidade de ser votado. Não vai ser raro você encontrar a expressão assim, ó, direitos políticos ativos, direitos políticos passivos. Se você ouvir isso algum dia, direitos políticos ativos, direitos políticos passivos, né? Ele está falando da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva. Tá bom? Não tem prejuízo, é só uma forma de olhar para o negócio. Eu posso olhar ele a partir, né, da perspectiva positiva e negativa, que a gente vai destacar já já, e dentro dela fazer essa distinção entre capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva, ou eu posso olhar para os direitos políticos a partir de uma perspectiva mais direta. Capacidade eleitoral ativa eu chamo de direitos políticos ativos, capacidade de votar, e os direitos políticos passivos eu posso chamar de capacidade eleitoral passiva, que basicamente é a capacidade de ser votado, né? De se apresentar ao público como um nome a ser votado, né? A ser sufragado nas urnas. Vem aqui comigo na tela. Olá, aluno! Tudo bem? Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita de Direito Eleitoral para o concurso do TSE unificado aqui no nosso canal do YouTube. Não sai que daqui a pouco a aula volta, tá? Aqui eu só venho trazer um recado legal para você. Se você quiser fazer o curso completo de Direito Eleitoral focado no TSE unificado, o link está na descrição aqui do vídeo. E também, se você quiser fazer o nosso curso completo, o link também vai estar disponível para você. Agora pode voltar para sua aula. Foi um recadinho rápido, como eu falei para você. Compreendido isso, tá? A gente está falando então que a capacidade eleitoral ativa ela está relacionada à capacidade de votar. Ou seja, aqui a gente estuda os conceitos de alistamento eleitoral, que vai ser basicamente o primeiro tema que a gente vai estudar, né, após concluirmos aí essas notas introdutórias, tá? Alistamento eleitoral. Aí nós temos a capacidade eleitoral passiva, que basicamente é a gente estudar quais são as condições de elegibilidade. Quer dizer, alguém para ser candidato precisa atender a quais condições? Tanto em nível constitucional quanto em nível infraconstitucional, né? Na legislação ordinária. É isso que a gente vai estudar, tá bom? Quando a gente fala de direitos políticos negativos, a gente está falando de direitos políticos de restrição, né? Nós estamos falando de restrições, tá? E aí, nós temos dois tipos de direitos políticos negativos. O primeiro deles é as chamadas inelegibilidades. As chamadas inelegibilidades, tá? E a gente tem as restrições.
aos direitos políticos, tá? As restrições propriamente ditas. As restrições, por sua vez, tá? As restrições, por sua vez, elas são as hipóteses de perda de direitos políticos e de suspensão de direitos políticos, tá? Estão tratados lá no artigo 15 da Constituição Federal. Fechou? Então a gente tem as inelegibilidades e as restrições, perda e suspensão de direitos políticos. A diferença entre elas, em essência, é que as inelegibilidades, elas afetam... De novo, eu estou fazendo só uma visão panorâmica, tá? A gente vai detalhar, vai descer a minúcia isso aqui. Afetam a sua chamada capacidade, apenas a sua capacidade eleitoral passiva. Tá? Já as restrições aos direitos políticos, elas atingem tanto a capacidade eleitoral ativa, a sua capacidade de votar, como também atinge a sua capacidade eleitoral passiva, a sua capacidade de ser votado. Tá? Então, a gente diz que a perda e a suspensão, elas afetam tanto a tua capacidade eleitoral ativa quanto a passiva. Tá? E aqui eu quero fazer um destaque. Quando a gente fala de direitos políticos restritivos ou negativos, tá? A gente diz que a interpretação do direito, nesses casos, a interpretação que deve ser feita aqui, deve ser uma interpretação restritiva. Uma interpretação restritiva. Já nos direitos políticos positivos, tá? Como se trata de concessão de direitos, né, de beneficiar o indivíduo, a interpretação, né, a leitura a respeito das disposições legais e constitucionais sobre o tema deve ser uma interpretação extensiva. Né? Deve ser uma interpretação extensiva. Tá? Então, esse é o quadro geral dos direitos políticos. É sobre isso aqui que a gente vai dar o pontapé inicial da nossa conversa. Falar em direito eleitoral é falar, em essência, de direitos políticos. Porque a partir dos direitos políticos, a partir da existência e da regulamentação dos seus direitos políticos, é que você vai ter os chamados direitos políticos. Ou melhor, é a partir dela que você vai exercer direito eleitoral. Tudo bem? Essa é a visão geral e eu quero aqui destacar o que dispõe o artigo 14 da Constituição Federal, que diz que a soberania popular, ou seja, que a democracia, ela vai ser exercida através de alguns conceitos. Sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aqui são apresentados alguns conceitos que precisam ser por nós trabalhados. Esses conceitos, eles vão direcionar os nossos estudos, tá? Então, quando a gente fala de direitos políticos, a gente começa a nossa conversa trazendo aqui, né, dentro desses direitos políticos, alguns conceitos básicos, conceitos essenciais. Tá? Eu quero destacar esses conceitos com bastante calma, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse vídeo e no próximo bloco eu volto falando desses conceitos essenciais. Conceito de sufrágio, para diferenciar sufrágio, de voto, de plebiscito, de referendo e já destacando algumas disposições constitucionais adicionais a respeito desse tema. Você não pode perder, a gente volta já já.